estamos começando aqui o nosso debate 93 de hoje, minha gente. Vamos juntos a partir de agora na melhor. ZYL 866 em 93,3 MHz. Rádio 93 FM. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta quinta-feira, dia 17 de julho de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. A JR diz aqui uma de nossas queridas ouvintes: meus problemas começaram quando tinha apenas poucos meses de casada. Praticamente ainda em lua de mel, eu descobri que meu marido, ele atacava de garanhão na internet. Depois de várias tentativas, conseguir acessar a rede social dele, aí ela conseguiu a senha, né? E aí eu fiquei chocada. Ele elogiava e chamava para sair várias mulheres. Conversamos e aí eu resolvi perdoar. Mas há pouco tempo descobri que ele voltou a fazer a mesma coisa. Fui ao nosso pastor e ele disse que eu devo perdoar. Porém, até quando devo suportar essa humilhação? É melhor aguentar o marido garanhão nas redes sociais que o marido com uma amante na vida real? O homem tem necessidade de se sentir conquistador e desejado? Como perceber que a internet pode estar destruindo um casamento? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Kátia Regina é a nossa querida missionária do campo Missionário Atos dos Apóstolos, é a nossa menina da mesa de hoje. Destacou a frase que a nossa ouvinte conta. Ainda nessa fase de lua de mel, diz a ouvinte, ela descobriu que o marido dela atacava de garanhão na internet. Quem se destacou essa frase, hein, missionária Kátia? Bom dia, bem-vinda. Muito bom dia, J.R. Vargas, nossos ouvintes queridos, demais amigos de mesa, colegas debatedores. É um prazer muito grande, como sempre, estar aqui. J.R., eu destaquei essa frase porque achei um momento muito precoce essa descoberta, não é? A lua de mel é um momento onde nós estamos em comunhão, é um momento de muita alegria, um momento de muito amor, um momento de felicidade. E ela já nesse momento tem uma grande tristeza e ela coloca até a questão de estar humilhada. É muito doloroso e humilhante para uma mulher passar por um constrangimento desse já nesse momento de plena alegria. Poucos meses de casado. Poucos meses de casado. Aí eu fico pensando, será que essa mulher, será que essa ouvinte, ela já não tinha visto algumas coisas antes? Será que esse rapaz não tinha nenhum indício e mesmo assim ela quis se casar? Particularmente, JR, não vejo muita diferença entre traição virtual e traição real. Né? O Senhor Jesus, ele coloca que quando um homem atenta para uma mulher para cobiçar, em seu coração ele já adulterou com ela. Então não vejo muita diferença. Eu acho que esse rapaz, ele tem que rever os seus conceitos, né? A Bíblia diz que os maridos devem amar as suas mulheres
como seus próprios corpos. Ninguém nunca aborreceu a sua própria carne. E esse homem vem aborrecendo a sua esposa, então tem que rever isso aí com muito carinho. Bispo Jaime Coelho da Igreja Evangélica Edificação em Cristo, conosco no debate 93 de hoje. O bispo, o que o senhor acha, hein? O senhor concorda aqui com a querida Kátia? Porque a situação é realmente uma situação complexa. Não é uma das coisas mais simples, é simplesmente dizer assim, é sim ou não, porque se o sujeito, como ela diz aqui, a expressão que ela usa é essa aqui, não teve, ninguém tá aumentando não, garanhão na internet. Só os fortes entendem o que é isso aqui, porque venceram a vida, estão aí, sabem o que significa isso. Que pensa o senhor, querido? Bom dia, JR, bom dia, Marcela, bom dia, seus debatedores e amados ouvintes. Bom, realmente, como a nossa missionária falou, é muito precoce. Eu fico pensando, minha pergunta que veio na minha cabeça é a seguinte, ela só foi ter acesso à vida dele depois que casou? Essa é a primeira pergunta que vem na minha mente, porque, na verdade, assim, os problemas começaram logo poucos meses de casado, na lua de mel e tal. E será que ela só teve acesso nesse momento? A senha dele, você tá exatamente, falando? A senha, o direito de entrar na vida dele, o direito de saber quem ele é, o direito de saber que tipo de coisas ele gosta, que tipo de coisas ele faz. A gente precisa começar a entrar em certos relacionamentos e eu acho que seria muito bom nós também começarmos a orientar mais, porque as pessoas entram sem saber no que estão entrando. Mas o senhor não acha que tem gente que diz faça bem, não? Também acho, mas bem, também acho. Parece e já vi até gente que tem dois perfis, né? Ainda tem o tal do fake. O perfil que pode dar a senha e o perfil que não se dá a senha. Não, são dois oficiais, quer dizer, não é fake não, são dois oficiais, dois mas oficiais, com senha, exato, com nomes diferentes, inclusive. Então é fake. Eu já vi isso acontecer. Aí o cara coloca uma foto diferente, personagem diferente. Não, fotos da pessoa, a pessoa mesmo só com um nome diferente e um outro perfil. E isso eu já vi acontecer há pouco tempo em um relacionamento que eu acompanhei e quando a moça descobriu, ela ficou muito decepcionada. Pastor muito César magoado, Carvalho, Comunidade Cristã Novo Dia, bom dia, bem-vindo. O que pensa o senhor, pastor? Bom dia a todos, bom dia especialmente a você, JR, aos queridos debatedores, aos nossos ouvintes. De fato, um drama dessa moça, mas os pastores estão sendo muito efetivos no que estão dizendo sobre essa época antes do casamento, que deve ser um tempo de descobertas, um tempo de verdade, um tempo de honestidade. Mas hoje, infelizmente, as pessoas acham que esse é um tempo que se pode simplesmente descobrir o outro pela via sexual, né? Sexualidade, se o cara é bom ou se a moça é boa de cama, essas coisas assim, infelizmente até no nosso meio. E é trágico quando a gente não tem a coragem de perguntar coisas e acaba, por fim, descobrindo situações tão lamentáveis como esse aqui é o garanhão na internet. Pior é quando descobre que é a Eguinha Pocotó, né? Então, assim... Como assim que eu não entendi? O marido... Sim, mas... descobre-se aqui que é um garanhão na internet. Outras esposas descobrem que seus maridos são eguinhas pocotóis. Não, ouvi. Eu disse que eu não entendi. Eles casam-se, mas na verdade na hora da consumação do casamento, na hora da vida conjugal, descobrem que ele tem uma preferência sexual fora. Sim, agora eu entendi. Porque na época do namoro e noivado, não se há verdade na relação. Não há intenção e nem verdade de construir uma relação que seja duradoura, que seja pautada na palavra, que seja uma relação de verdade. E aí acontece que as pessoas vão se descobrindo e vão descobrindo suas taras, suas doenças, o seu pecado e o pecado do outro, assim, de uma maneira a trazer tanta frustração. Eu encontro aqui nesse meio uma pessoa profundamente frustrada e tentando encontrar uma saída para a sua vida desse buraco negro que acabou entrando, e é muito constrangedor. Muito bem, quero ouvir também a opinião do pastor Jorge Alberto da Igreja Batista no Jardim Guanabara, na nossa queridíssima Ilha do Governador. Pastor Jorge, a situação está clara aí, né? A nossa ouvinte descobriu porque quem procura acha, né? E a pessoa procurou e achou. Ela só procurou porque desconfiou, né? Tinha alguma sinalização ali, ou não havia, enfim, não havia, né? E aí ela desconfiou, e quando ela desconfiou, ela foi atrás, e quando ela foi atrás, ela achou.
e aqui a nossa ouvinte diz que ele elogiava, ele chamava para sair com essas mulheres. Que situação difícil, pastor. Sua opinião, bom dia, bem-vindo. Bom dia, amigo JR, bom dia, debatedores, bom dia, ouvintes. Na verdade, eu acho que a gente pode olhar isso por um outro prisma. Qualquer pessoa pode enganar qualquer um. E a questão da sexualidade e da prática da sexualidade, então, é uma questão muito delicada, porque dificilmente você consegue se sentir à vontade e se expor. Então eu vejo assim que há um despreparo, mas não é um despreparo só desse casal, não. Eu acho que é um despreparo quase que geral. As pessoas, elas têm muita dificuldade de conversar sobre sexualidade. As pessoas entram no namoro, no noivado, se preparam, se organizam para um casamento e dificilmente tem uma orientação nesse aspecto. Em geral, as pessoas guardam essas questões da sua sexualidade de uma forma muito íntima. E o que aconteceu? Que na naturalidade da vida, e é claro que casada, ela tem uma convivência muito maior do que quando noiva ou namorada, na naturalidade da vida, ela foi percebendo, foi desconfiando de alguma coisa e na verdade, descobriu algo que não é daquele momento, mas talvez já esteja acompanhando a vida dele há muito tempo. Então, assim, há uma dificuldade, um despreparo mesmo. E na verdade, se você tenta resolver esse tipo de coisa sozinho, em geral, você dá um trato superficial para um problema que é mais profundo. Precisa parar e conversar. Muitas vezes não é só uma questão do relacionamento dos dois, onde não há, digamos assim, uma entrega ou uma realização, mas às vezes há problemas pessoais, há questões, por exemplo, de compulsividade, há questões muitas vezes mal resolvidas, e você entra num casamento, entra numa vida a dois, sem esse preparo, sem esse discernimento, e aí os machucados vêm, naturalmente. Na verdade, a gente fica constrangido, mas esse problema ele é muito comum. Acontece muito o tempo comum. Todo. Quer ver uma coisa? O ouvinte aqui dizendo, olha, minha esposa me traiu e eu perdoei. Passou um tempo e voltei a desconfiar por causa do Facebook. Aí comecei a dizer que queria ver o Face dela. Muitas brigas aconteceram até que ela preferiu, sabe o quê? Ir embora. Ela preferiu ir embora e eu fiquei com nossos 3 filhos, conta o nosso ouvinte, mas até hoje não sei o que ela estava aprontando, porque ela mudava a senha diariamente, conta aqui um dos nossos queridos ouvintes. Eu quero aproveitar, além da nossa pesquisa 93 de hoje que está no ar, perguntar a você que está no Twitter. Você tem aí Twitter, você vai me responder aqui no Pastor J.R. Vargas, que é o meu Twitter aqui, você vai me responder o seguinte: você acha que o casal deve saber a senha um do outro? Na sua opinião, marido e mulher, um deve ter a senha do outro? E na sua resposta, vocês respondem colocando a hashtag senha. Hashtag senha. Hashtag é o jogo da velha, quem tá na rede já tá muito habituado com isso. Então no meu Twitter aqui, Pastor J.R. Vargas, você responde, você acha que o casal deve ter a senha um do outro? Na sua opinião, aí você sempre, por favor, responda com a hashtag senha. E aí nós vamos dar aqui a sua opinião e a sua participação no nosso debate 93 de hoje, minha gente. Estamos juntos no Debate 93. Mais gente falando aqui, por exemplo, de Miguel Couto, um ouvinte dizendo: meu casamento quase acabou por causa da internet. Nós dois ficávamos direto nas redes sociais e fomos nos distanciando. Não conversávamos mais e achamos que era para cada um seguir o seu rumo. Mas antes que isso acontecesse, o Senhor veio e restaurou o nosso relacionamento. Conta aqui uma de nossas queridas ouvintes, a quem eu quero agradecer pelo carinho da audiência. Na sequência, que a nossa ouvinte diz que eles resolveram e ela resolveu perdoá-lo. Esse é assim que precisa ser. É isso, gente? Sim, claro, o perdão deve estar sempre em primeiro lugar, né? Muito bem. Aí ele achou que foi, mas não foi, né? Ela achou que foi, mas não foi. Há pouco tempo descobri que ele voltou a fazer a mesma coisa. E a atitude dela, depois de já ter conversado com ele anteriormente, foi procurar o pastor e conversar com ele. E o pastor disse o quê? Você tem que perdoar.
E aqui, além dela dizer que foi procurar o pastor, ela diz que foi procurar o nosso pastor. Então, esse nosso pastor dá-me o entendimento e me permite entender que esse marido também pertence à congregação. É verdade. Esse marido também pertence a essa igreja. Exatamente. Então, mais do que simplesmente, claro que não tem jeito, perdoar é uma decisão e um dever de todo cristão. Nós não temos alternativa, na minha visão, pelo que eu conheço que a Bíblia diz, eu não tenho alternativa. Se alguém me fere, se alguém me ofende, se alguém me agride, eu não tenho alternativas que não seja perdoar. Claro. Agora, o pastor recebe essa informação. Eu não sei qual foi a história que foi passada para o pastor, né? Ele tem um desvio, ele tem um problema na área da internet com a questão de mulheres e tal. Mas se ela contou toda essa história desde o início para o pastor, eu tenho essa dúvida, porque esse rapaz precisa ser tratado. Isso está entrando por um campo que o pastor aqui já disse, da compulsão. Essa pessoa já não consegue conviver efetivamente de maneira saudável com sua esposa, sem depender de flertes que seja, ela diz talvez não leve a termo esses flertes na internet, mas ao mesmo tempo ele está lá completamente exposto e expondo a sua esposa. E esse pastor também, já que foi chamado a Lídia, ele precisa de verdade confrontar esse rapaz, falar com esse marido, dizer, meu filho, o que está acontecendo? Sim. O que está acontecendo nesta relação de vocês? Perdoar, ela vai precisar perdoar. Eu não tenho dúvida disso. O perdão não é uma vontade, né? É uma regra cristã para que nós possamos. De decisão. Exatamente. Não tem saída. Porém, para recomeçar, tem que recomeçar com novas atitudes, com uma nova postura. Agora, criar um perfil único para os dois, seria uma saída, não sei. Outra coisa, se essa coisa tá tão assim, nesse nível, tira a internet de casa, gente. Sim, arranca o plug lá e desliga o negócio. Mas olha só, tem uma questão aí. A questão de perdoar, com certeza. Mas perdoar, que é uma expressão de amor, que é querer o bem, não significa gostar. Você pode perdoar e de repente ver que a situação está tão insustentável que você não tem como continuar junto. Então, por isso o recomeço com novas atitudes, né, pastor? Sendo gerido por alguém que vai estar ali dia a dia, acompanhando, dando direção, porque tem coisas que a gente não consegue resolver sozinho. Eu acho que o mais grave nessa situação é que ela perdoou uma vez, depois foi conversar com o pastor, perdoou novamente e ele continua com as mesmas atitudes. Não adianta perdoar todos os dias sem que haja uma mudança da parte dele. É necessário que ele mude. E às vezes, como o pastor César colocou, já chegou no nível de doença, né? No Brasil a gente não trata muito disso, mas nos Estados Unidos se trata muito disso. Já existe clínica de reabilitação para dependentes de internet e games. Nós temos lá, já nos Estados Unidos, um grupo de apoio chamado Cyberviúvas, onde as mulheres são viúvas muitas vezes de maridos vivos. São homens que vivem o dia inteiro na pornografia. A maior queixa das mulheres, né, americana, são que os maridos vivem o dia inteiro inseridos na pornografia e nesse adultério virtual. Então, assim, até no Brasil também, em São Paulo, já existe, o Hospital das Clínicas faz um trabalho para dependentes também de internet. Então, a questão está aumentando muito no mundo, esse vício virtual. Não é? E Deus nos deu uma ferramenta maravilhosa que é o nosso tempo. É uma ferramenta mais democrática, uma das mais democráticas que nós temos é o nosso tempo. A internet tem muitas coisas maravilhosas. Você pode estudar na internet, você pode se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus, você pode se aprofundar como pessoa, mas você precisa saber dedicar esse teu tempo, porque você pode muitas vezes estar utilizando o teu tempo para destruir o seu lar. E a nossa família é um projeto do nosso Deus. Mas quando eu falo do aconselhamento, né, do acompanhamento terapêutico, provavelmente pelo pastor ou uma outra pessoa preparada, é porque, com certeza, há uma questão com ele, mas talvez haja uma questão com ela também. Até que ponto realmente isso é uma compulsão, é uma coisa que eu acompanho, porque a gente sabe que a pornografia, a promiscuidade viciam. Entende? Elas entram dentro de você, passam a fazer parte da sua vida. Será que aquilo é só uma fuga, é um escape que ele tem?
Será que talvez foi uma alternativa que ele encontrou para uma convivência com ela? Mas então, pastor, aí é uma questão de parar de... Não estou legitimando, estou dizendo assim, que a gente tem que entrar, ela precisa realmente de uma ajuda, e aí o perdão é um perdão que tem que ser dado, mas ele tem que ser construído, tecido em cima de uma coisa com um propósito, esclarecida, transparente. Muitas vezes esse perdão não vai ser um ato só não, vai ser um processo talvez de meses aí. Exatamente. Ela está disposta a apoiá-lo e a rever isso. Eu estou entendendo o que você está dizendo, pastor, mas eu preciso pontuar uma coisa aqui, que é o perverso, ele muitas vezes usa esse caminho. Ele vai jogar na conta da mulher. A perversidade dele é tão grande que ele vai falar, sabe por que eu procuro isso? Porque você não é suficiente para mim. Isso é uma perversidade. Não, isso é uma maldade, isso é uma violência contra a mulher. Exatamente. Não foi bem isso que eu quis colocar, né? Mas na verdade, as pessoas que estão nos ouvindo, a gente está sendo ouvido por muita gente, de repente o marido encontra uma base para dizer, sabe, eu busco mesmo, eu sou um viciado, coitado de mim, eu sou um viciado na internet, na pornografia, se apoia mas nisso, porque a minha esposa não é suficiente. E acaba usando isso como uma saída, né? Justifica isso pra ele, justifica isso pra ela, justifica isso pro outro, carrega o peso pra ela. É ele procurar realmente uma pessoa que possa ajudar, porque como diz Amós capítulo 3, versículo 3, andarão dois juntos se não tiver acordo? Tem que construir acordos. Muitas e vezes acordos que têm responsabilidades e deveres, e tem direitos, mas tem deveres também, onde os dois vão acordar coisas que vão fazer com que o casamento continue na caminhada saudável, debaixo da bênção, em nome de Jesus. Agora tem que ter, eu acredito que num caso desse aqui tem que ter alguém para poder gerir isso aí, para poder estar ali administrando, ajudando, acompanhando. Eu acredito nisso. O que eu estou querendo colocar é o seguinte, muitas vezes a pessoa, na expressão da sua sexualidade, que pode ter uma deturpação, pode ter um comportamento compulsivo, sim, pode, e é uma expressão de pecado, e pecado contraria a vontade de Deus, a pessoa vê na internet aquilo que o J.R. Vargas falou, um fake. Ele não tem, muitas vezes, a vontade de consubstanciar aquilo. Ele não vai realizar uma tradição, uma traição. Mas ele vive aquela sublimação. Mas já é uma traição, né, pastor? Biblicamente falando, já é uma traição. Uma traição. Mas o que eu quero colocar é o seguinte: a internet é um instrumento acessível que muitos homens encontram para viver esse estado de pecado, e não entrando num ato em si com alguém, num relacionamento com alguém, embora esteja ali quase que colado e talvez seja empurrado a isso, porque isso pode acontecer, uma coisa leva a outra, um abismo chama outro abismo. Mas por que isso é muito comum? Porque é um instrumento que você tem, que muitas vezes numa madrugada, abrindo até um parênteses, quando a gente faz alguns jejuns lá na igreja, eu até propus um jejum para o homem não abrir o computador à noite. Como é comum um homem na madrugada, e ali ele muitas vezes buscando um paliativo, e essa coisa é muito comum, ela é muito comum. Por quê? Porque a internet agora, inclusive, com o smartphone, com o tablet, ela está muito acessível, de uma forma muito particular, dentro da própria casa você tem acesso a isso. Deixa eu ver se eu entendi, pastor. O indivíduo, ele tenta dizer para ele que aquele ato, homem ou mulher, né? Dialogando com alguém pela internet, seja Face, seja o Twitter, seja o WhatsApp, seja agora o que ressurgiu das cinzas, que é o ICQ, ou seja, qualquer rede. A pessoa acredita que tendo aquele relacionamento ali, não havendo o ato, não há pecado. Não. A pessoa acha, tô dizendo que isso é um entendimento judaico, inclusive, que dizia que você fez é uma coisa. Jesus disse, você pensou em fazer, já aconteceu. E aí tem um outro lado aí para acrescentar, para vocês discutirem o seguinte: às vezes a pessoa nunca teve capacidade de conversar pessoalmente, e o artifício do esconderijo que a internet traz promove a ele ou a ela a possibilidade de ter acesso a um monte de gente, como é o caso que o ouvinte diz. Ela fala sobre esse assunto quando diz, olha, esse homem tem necessidade de se sentir conquistador, marido dela. Aí ela diz, todo homem tem.
todo homem tem essa necessidade? Isso é da natureza masculina? É uma das dúvidas que a nossa ouvinte traz. E de ser desejado, né? Uhum. Eu acho uma questão bem cultural. Existe muito isso na cultura. É uma coisa que eu confesso a você, como mulher, eu acho que é uma coisa assim muito vergonhosa. Estava conversando com o pastor aqui antes do debate que nós chegamos num nível onde antigamente se dizia assim, a mulher está se vestindo de forma inadequada, então por ela estar se vestindo de forma inadequada, chama a atenção do homem. Hoje em dia já está diferente. Você sai na rua, eu, por exemplo, gosto de caminhar e eu coloco uma calça comprida, uma camisa bem comprida, você pode estar bem composta. Você dá um bom dia para uma pessoa na rua, a pessoa, quando você retorna da caminhada, a pessoa já está ali te aguardando. E você deu apenas bom dia. Ela já muda o olhar. Já muda o olhar. Então você vê, eu acho que eles têm uma autoestima muitas vezes muito elevada para achar que todo mundo está dando confiança para eles. E também essa questão de cultura, que o homem tem que ser o garanhão, o homem tem que ser o bom, mas a mulher, já foi feita até uma pesquisa também que se relaciona a isso, a mulher não gosta desse comportamento do homem, acha totalmente inadequado, e eu acho até falta de educação de algumas pessoas. Eu particularmente acho que isso é comportamento de macho, mas não é comportamento de homem. Porque eu faço uma distinção entre o que é ser de fato homem e o que de fato é ser macho. Muitas vezes, na nossa cultura machista, a gente transforma em normalidade aquilo que de fato a Bíblia diz que é equívoco para um homem justo, um homem que teme a Deus, um homem que quer ter uma vida de santidade. E essa composição que a gente está lendo aqui pode até fazer parte da cultura de um garanhão, de um macho, mas não faz parte da cultura de um homem de Deus. De forma alguma. Um homem que é regido pelas leis do Senhor. Exatamente. Um homem que é regido pelo reino, pelos valores do reino de Deus. Então, há que se ter uma distinção entre essa coisa do macho que vai conquistar, que precisa o olhar, aquela coisa toda, e o homem que entendeu que ele tem uma palavra empenhada, que fez um pacto, tem uma aliança. Voto, tem uma aliança com a sua esposa, um homem que sabe que vai construir a sua vida e seus filhos vão se alegrar pela sua fidelidade, pela sua honestidade, ele vai passar confiança para a sua família. Isso é ser homem. Agora, tem gente que tem um monte de mulher, mas não é homem. É verdade. É verdade. Mas dentro do próprio casamento, César, e dentro dessa aliança, o homem também tem a necessidade de se sentir conquistador da sua esposa e de ser desejado pela sua esposa. Sim. É verdade. Efésios capítulo 5, versículo 33 diz lá, assim também vós, cada um em particular, ame sua própria mulher como a si mesmo. E a mulher reverencia o marido. Porque às vezes, dentro de casa, o cara não está se sentindo desejado. Por quê? Porque às vezes não tem mais admiração, não se admira mais o marido que tem, não tem mais dedicação em cima dele. Né? Eu conheço uma certa história, só um minuto, J. Que um pastor foi visitar de surpresa uma família, e aí quando chegou lá, ele viu uma mesa posta, né? As xícaras, tudo direitinho, um no lugar, pão, café, tudo arrumadinho, uma mesa bonita no café da tarde. E ele falou assim, puxa, alguém te ligou dizendo que eu vim, irmã? Ela falou, pastor, o senhor me perdoe, mas isso aqui é pro meu marido que tá todo dia comigo em casa. Eita, olha aí. Então, sentir-se desejado, sentir-se reverenciado dentro de casa, qual homem que não quer isso? Agora, da mesma forma, a mulher, né? Porque se o camarada olha pra fora, janela aberta o tempo inteiro, não é isso? Ela também vai falar assim, eu tô aqui viúva de marido mais ou menos vivo. Mais ou menos, hein? Tem um agravante nesse meio, que ela coloca que ele elogia e chama para sair várias mulheres. O rapaz é o garanhão, né? Mas tem uma questão aí sobre essa coisa de querer se sentir desejado, né? Então, concordo com o pastor quando ele falou que o homem gosta de ser elogiado. Quer dizer, na verdade, todos nós gostamos gostamos. Reconhecidos, elogiados. E vice-versa, segundo o versículo, né? Queridos, né? Sim. Todos nós gostamos de afetividade. Mas hoje, é muito interessante isso, porque a gente tem os nossos princípios, e o pastor falou muito bem aqui, os nossos valores, os valores do reino, mas às vezes é tão difícil você trazer isso daquilo que está na sua mente e trazer isso para a realidade, muitas vezes até dos seus sentimentos. A sexualidade é um dos pontos mais usados por uma pessoa que às vezes está muito massacrada em outros aspectos, e ali ela tenta se sentir um pouco melhor. Muitos homens caem nesse pecado exatamente por isso. Ele está mal realizado profissionalmente, ele está com uma série de dificuldades, então ali naquele momento, que é uma fantasia, isso é uma ilusão,
ele então busca esse comportamento de garanhão, de conquistador. É a fonte de prazer dele. E fonte ele até, às vezes, ali de autoestima. Por isso que eu estou lhe falando que quando a gente senta para conversar sobre esse assunto, você vai ver que a questão da sexualidade, ela é a raia miúda. Ela é a superfície. No próprio casamento, você vai ver questões que têm a ver com trato, tem a ver com diálogo, tem a ver com conhecimento, tem a ver às vezes com conversão a Cristo, que até então não aconteceu. E aí você vai entrando numa profundidade. Por quê? Porque são muitas as coisas que hoje vêm e tomam teu coração. A sexualidade é uma delas. Inclusive tem uma maldade muito grande também que acontece no lar. Quando o homem muitas vezes se sente coagido pela mulher, ele se vale da questão da sexualidade para feri-la. É muito comum numa sociedade brasileira como a nossa, urbana, do Rio de Janeiro, o homem dizia assim: você não me realiza, você não me satisfaz, você não atende às minhas... E assim ele consegue subjugar emocionalmente. E tem uns que dizem assim: se você não fizer isso que eu quero, eu vou procurar na rua. Quero agradecer os queridos ouvintes aqui no Twitter respondendo. Vamos lá, o Edson dizendo: olha, eu e a minha esposa criamos um perfil único para nós dois e com isso temos a mesma senha. Alguém disse isso aqui, né? E acesso a tudo que nós fazemos. A Jéssica dizendo: eu tenho a senha dele, mas não fico desconfiada. Eu confio nele. O Rodrigo dizendo: eu acho que sim, tem que ter sim. A Rosimar, tem que saber a senha do outro, sim. Rebeca, pra mim tem que ter. A Jennifer dizendo: acho que quem não deve não teme. Acho que sim, um pode ter a senha do outro. Outro ouvinte aqui, a Deise, dizendo: meu marido e eu sabemos a senha um do outro desde que nós namorávamos. Acesso a hora que eu quiser, diz aqui rindo a nossa ouvinte. É isso aí. Mulher fogo aqui, já tá rindo aqui. A outra ouvinte dizendo: eu acho que isso é falta de confiança, diz aqui a nossa ouvinte. A Antonieri dizendo: olha, eu acho que tem que ter conhecimento sim. E aqui trazendo a sua opinião, quero agradecer também aqui o Joás, dizendo: tem que haver confiança entre o casal, ter senha das redes, não elimina o mau caráter. É verdade, às vezes o pastor até contou aqui que o camarada inventa, né? Muito obrigado a todos os ouvintes participando comigo aqui. Tem mais gente acessando, trazendo a sua opinião. Quando não se tem confiança, é obrigado que se compartilhe a senha, sim, diz aqui uma de nossas ouvintes. Outra ouvinte dizendo: eu e o meu marido sabemos a senha um do outro em tudo. Isso evita problemas. Muito obrigado aqui os queridos ouvintes participando comigo. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês hoje e cada dia mais, em nome de Jesus. E nesse ano vamos juntos viver a alegria de sentir o prazer de estar com vocês. A 93. Pesquisa 93. Olha ela aí, minha gente. Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR, nossos ouvintes, queridos debatedores. A pesquisa é a seguinte: você conhece aí algum casal que teve o relacionamento destruído por causa das redes sociais? Por telefone, 60% dos nossos ouvintes, a maioria não conhece. Pela internet. Vamos pra internet. 64% aí conhecem, sim. Obrigado, hein, ouvinte amado aí, pela participação com a gente aqui no nosso debate 93. Que Deus abençoe também. Deixa eu mandar um abraço aqui para companheiros que trabalham numa livraria no centro do Rio: o Fabiano, o Ramon, André, o Silvio, Rafael, Marcos, Eliane, Elisama, Jane e Roberta acompanhando a gente. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Que Deus abençoe a vocês todo dia, cada dia mais. Fiz compra lá, comprei uns livros e quando fui pagar, a conta deu 93,33. Aí eu disse assim: meu Deus, a frequência da 93 FM. Olha aí, até nisso, minha gente. Obrigado, gente. Deus abençoe. Está falando aqui de surpresa, né? O pastor contou o caso aí que a pessoa foi na casa, né? Chegou Sim. lá de surpresa e a mesa estava arrumada, Sim. né? O ouvinte nossa, ela conta que ela tem um neto e esse netinho dela, adolescente, jovem, menino, né? Toca na igreja, menino canta na igreja, uma maravilha, atuante, aquela alegria, aquela honra, né? E você vê assim, vê o neto trabalhando na igreja, crescendo, e essa avó feliz e alegre. Um dia essa avó entra no quarto do menino de surpresa.
Quando ela entra no quarto do menino, de surpresa, tá ele e outro menino da própria igreja, os dois fumando maconha. Jesus. Você já imaginou? Nós vamos tratar sobre esse assunto amanhã no nosso debate 93. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Muito bem, gente, olha aí, meu marido gosta de receber e de compartilhar vídeos e fotos de outras mulheres, diz um ouvinte nossa da Taquara. Quando eu falo, ele diz, se tem nada demais, eu devo considerar isso como traição? Isso é um indício de que ele gosta de outras mulheres? Pergunta inocentemente uma de nossas queridas. Vamos deixar a nossa menina da mesa, quando ela mexe no cabelo assim é porque quer falar. Eu já conheço sinais aqui, linguagem de todos os nossos companheiros. Diga lá, pastora. As amigas me disseram, hoje pela manhã, me defende, missionário, me defende. Eu tenho que defender a classe, né? Eu acho que esse gosto pela aventura muitas vezes invade o coração dos homens, talvez também um pouco de insatisfação pode acontecer, né? Insatisfação no relacionamento, não é o caso desse irmãozinho aqui, porque ele precocemente já demonstra o problema, então isso já estava, no meu ponto de vista, entranhado nele. Mas a pessoa, JR, muitas vezes ela não é compromissada com o ser que está ao seu lado. Não há compromisso, não há respeito. Porque para você fazer esse tipo de coisa, muitas vezes você tem que estar na sala ao lado. E a menos de 2, 3 metros você está traindo a pessoa que confia, a pessoa que você ama, né? Então é uma situação muito delicada. E para homens de Deus, especialmente, a Bíblia tem vários alertas, né? Tive a situação de Sansão. Sansão, ele tinha um grande problema nos olhos. A Bíblia fala que ele olhou para uma mulher, desejou aquela mulher e os seus olhos se agradaram daquela mulher. Por 2 vezes. Ele se agradou daquela mulher, depois ele vai a uma prostituta, viu uma prostituta, se agrada daquela mulher. Ele tinha problema com os olhos. E o Senhor Jesus faz uma alerta acerca disso. Se o teu olho te faz pecar, não vai por esse caminho. Então, o que eu quero deixar alerta para esses homens... O que eu quero deixar alerta para esses homens é o seguinte: essa traição virtual é uma traição que muitas vezes ela é facilitada. Você está dentro da sua casa, sentado no seu conforto, e ali você sabe que o homem, muitas vezes a ciência diz que o homem é atraído pelo que vê. Se você sabe que vai olhar para aquela mulher e vai começar a ser atraído e vai entrar no engodo, daqui a pouco está na webcam com aquela mulher, daqui a pouco está enviando uma foto para ela, está enviando uma foto para você, isso vai acabar dando um problema no seu casamento. Evita. Na verdade, foge da aparência do mal. Tem que cortar na raiz, né? Foge da aparência do mal. A atitude correta seria cortar na raiz, porque não é porque nós somos pastores, somos livres disso. E às vezes nós usamos as redes sociais também para aconselhar, para ter relacionamento com os irmãos, para divulgar alguns eventos da igreja. E algumas pessoas confundem, te encontram, te chamam. Você tem que ser reto vou usar a linguagem dos manos aqui, tem que ser o papo reto, mano. Papo reto. Não pode, não é porque ninguém, teoricamente, não é porque outra pessoa não está vendo que você pode agir de uma forma equivocada, errada, como se ninguém estivesse vendo. Deus está vendo. Sim, Deus caracteriza a traição. É uma fragilidade no eu muito grande. Então a nossa ouvinte, ela tá certa em dizer, eu não acho isso normal. O marido diz que é. Não, ela tem que dizer, pera um minutinho. Não. Vamos inverter o filme. Vamos inverter, maridão. Se fosse eu, né? A mulher recebendo foto de homem, vídeo de homem, será que o marido ia falar, não, minha filha, isso é normal. Não é adequado, não. Ia nada, né? Muito bem. Outro ouvinte dizendo, eu acho que um relacionamento verdadeiro tem que compartilhar tudo, inclusive a senha. Eu ainda não sou casado, mas minha namorada tem a senha do meu Facebook, até porque eu não tenho nada que esconder. Essa ouvinte teria que ter visto isso antes, mas ainda está em tempo de recuperar o casamento através de uma conversa franca e novas atitudes, se eles realmente se amam. Outro ouvinte dizendo, meu marido ficava direto na internet, mas eu ungia o computador. Olha aí, minha gente. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu, né? Imagino. Queimou. Queimou o computador, queimou, não é? Óleo com computador. Não é isso? Né? Só que não adiantou, ele passou a ter conversa pelo telefone. Aí, rapaz, aí tem que ungir muita coisa. Está entranhado nele. Arranjou uma amante e um filho. Aí é safadeza pura. Não estou dormindo com ele há 3 dias e não aguento mais, diz a nossa ouvinte. O que faz numa situação como essa? Vou recapitular. Era pro computador, ela foi lá, ungiu o computador queimou. Aí ele partiu para o telefone.
e depois partiu para a prática, se é que já não estava na prática anteriormente, né? Com esta mulher com quem ele teve um relacionamento, ele tem um filho. É o que ela disse, quer dizer, é um negócio prolongado. Filho já 9 meses no mínimo, né? Mas se saiu do hospital hoje, né? 9 meses, alguns dias, vamos lá. Agora, há 3 dias, ela não dorme com ele. Pode ser que ela tenha descoberto isso agora, recentemente. Deve ter descoberto Olha agora. que situação é essa, que enrolo. E ela está nos ensinando exatamente um passo depois do outro, que aparentemente são coisas simples, mas quando acorda, já é um abismo gigantesco. Que faz esta nossa querida ouvinte, eu peço a vocês. É constrangedor, é difícil aconselhar uma situação dessa à distância, mas esse casamento já acabou. Esse aí já acabou. Desde o momento que se rompeu os laços. Já acabou. Se os dois chegarem a um acordo de perdão e reconstrução deste casamento, é um ponto que eles devem decidir. Inclusive contando com esta criança que é fruto de um outro relacionamento. Então, são várias etapas, mas que precisa ser decidido. A gente aqui não vai proclamar o que ela tem que fazer, mas a gente pelo menos indica o caminho. Se não, esse casamento aí, minha irmã, que você vive, já acabou. Porque quando há adultério, quando há mentira, quando há traição, quando há todo esse drama, esse casamento aí já não existe mais. O que se pode fazer é, vamos lá, vamos conversar, vamos perdoar esta realidade e vamos recomeçar em nova base. Isso aí. E ela novas atitudes. precisará entender que agora há uma criança que não tem culpa de nada disso e que precisará ter a atenção do pai. Se tornou vítima, né? A criança se tornou vítima desse mau caráter. Mas então, essa criança precisará receber o cuidado do pai. Mas aí o recomeço, o reconstruir precisa ser na base de terapia, de encontrar então o espaço, por que isso aconteceu, e aí depois recomeçar com nova base. Chegar a uma conclusão se tem condições de continuar, exatamente. Né? Se existe amor e acordo suficiente para seguir em frente. Outra ouvinte aqui. Casamento, JR, não é um papel assinado no cartório. Casamento é um compromisso, é uma aliança. Ouvinte dizendo: me separei quando descobri que meu marido vivia em práticas homossexuais. Depois eu tentei perdoar, mas ele tornou a cair. Estou separada há 1 ano, diz a nossa ouvinte. Até aí, ok? Caminhamos aqui? E não consigo controlar os meus pensamentos impuros. Sou viciada em pensamentos pornográficos. Como me livrar dessa prática? Posso me casar novamente? Eu acredito que ela pode se casar novamente, claro, isso é fato. E os pensamentos impuros na vida dela só vão ser vencidos na medida que ela alimentar o espírito dela, de alimentar em coisas boas. Olha o que a Bíblia diz: tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é honesto, tudo que é verdadeiro, nisso pensai. A gente tem que começar a construir pensamentos. O pensamento não se constrói da noite pro dia. Tem um grande processo para um pensamento se construir. É porque a gente então tem que se ocupar, né? Que nós somos reféns do pensamento. E nós não somos. Na verdade, não. Nós podemos construir pensamentos. Construir. É uma construção. Senão você se torna escravo disso, né, pastor? Que a Bíblia diz, você não pode ser escravo. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Exatamente. Então, esta metanoia, essa transformação é uma possibilidade a partir também de atos novos. O que levou essa moça a viver essa compulsão e este vício? Então, ela analisar isso, ver isso e buscar a alternativa da santidade. Buscar uma caminhada cristã. Exatamente, efetiva. Né? E com ajuda. Andar em espírito. Com ajuda. E não cumprireis as concupiscências da carne. Dificilmente ela vai conseguir ultrapassar isso sozinha. Existem questões, inclusive, o drama que ela vive também é muito comum. Porque o nível de sexualidade de um para o outro varia muito. Tem pessoas que ela já tem uma certa calma, tem outras que têm uma fleuma. E isso está na nossa Constituição, muitas vezes na nossa história, na nossa formação. A gente sabe que nós fomos concebidos em pecado, o pecado é uma realidade da nossa vida. Agora, a superação desses dramas não se dá
nunca sozinho. É uma coisa que você precisa estar buscando a Deus e buscando um conselheiro, um ajudador, ou uma ajudadora, no caso, o ideal seria uma mulher, uma conselheira, que pudesse estar com ela ali, tratando essas questões em oração, em conversa, em diálogo, e talvez até, dependendo da situação, você vai identificar talvez um transtorno, um drama um pouco maior, um transtorno de compulsão, em que o ideal seria que ela, orientada, buscasse um terapeuta cristão. Deixa eu ver se eu entendi aqui. A impureza, ela não será vencida pela prática. Ou seja, eu estou com muita vontade, então eu vou casar para resolver este problema. A impureza do pensamento não é vencida pela prática, mas a impureza é vencida pela pureza. Sim, a exatamente. Santificação sem a qual ninguém verá a Deus. É isso, companheiro? Exatamente. Aí, a partir dessa base, ela vai procurar ajuda, fortalecimento espiritual, às vezes emocional, porque uma pessoa que casou e teve esse tipo de trauma, ela pode ter falado assim, bom, agora, entendeu? Porque ela quer emocional. Ela sofreu, é uma traição fora do padrão, no sentido de que ela foi trocada por um outro homem. Então, é um drama muito maior para a mulher se sentir rejeitada. Então, essa compulsão pela sexualidade pode se dar por um viés de estar se sentindo, então, rejeitada. Mas o problema é dele, não é com ela. Ela é uma pessoa normal. O que ela precisa hoje? Hoje ela quer uma nova vida. De uma ajuda. Hoje ela quer uma nova vida, um novo relacionamento, coisas novas. Olha o que a palavra nos ensina. Se pegar um vinho novo e botar num odre velho, o que acontece? Agora arrebenta, é difícil, pede-se o vinho. Deixa ele falar. Mas quando ele é novo, os dois se conservam. É muito difícil. É difícil, mas é necessário. É um âmbito o que ela deve buscar. Que, se a pessoa não quiser mesmo, se a pessoa não buscar forças em Deus, se a pessoa não tiver um amigo, uma amiga de fé que a ajude, é uma caminhada difícil. Essas questões tem que ser forte, né? da alma, essas questões intrínsecas, elas são muito difíceis, porque muitas vezes você fica até envergonhado de colocar, de se expor. Realmente isso vale para todos esses casos, né, minha gente? Para todos esses casos aí onde há essa dificuldade, claro, que essa dificuldade, quer dizer, a busca de Deus, a ajuda da pessoa certa, a ajuda da pessoa ideal, é sempre preocupante a questão da ajuda com pessoas, às vezes não é nem a pessoa do sexo oposto, não, é a pessoa complicada, a pessoa despreparada. Tem gente que se aproveita de uma conversa como essa para emendar com outro tipo de papo. Sim. Vou ressaltar uma palavra aqui que o pastor Jorge trouxe aqui, inicialmente, dizendo que existem pessoas que estão num esgotamento emocional, num esgotamento psicológico e até espiritual e acreditam que algo como uma prática virtual seja um problema menor. Pecado branco, digamos entendeu? Assim. Porque envolve ou está envolvido ou conhece casos extremos de situações complexas, começa a dizer que isso é comum, que isso acontece, que isso é simples, etc e tal. Vale a lembrança, para que a gente não esqueça, de que isso se torna extremamente complicado, além de ter uma grande chance de viciar. Quero trazer aqui ainda a palavra de uma das nossas ouvintes aqui de Irajá, dizendo: eu e o meu marido compartilhamos a senha um do outro, né? Só que ele não decora a minha. Aí eu, de vez em quando, eu olho o Face dele. Ele reclama e diz que eu fico vigiando. E eu digo que olho, sabe pra quê, minha gente? Pra ele não ser tentado. É o que diz a nossa ouvinte. Pesquisa 93. Terminamos aí com 57% dos nossos ouvintes por telefone dizendo que não conhecem aí casal algum que teve o relacionamento destruído por causa das redes sociais, mas o oposto acontece, 67% na internet conhecem sim relacionamentos que encerraram aí por causa das redes. Muito obrigado, Marcela Bastos, pela sua participação no nosso debate 93 de hoje, sempre muito especial. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, ouvinte amado. Bom estar com você. Eu amo a 93. O seu rádio está no Debate 93. Olha aqui, ó, uma ouvinte nossa dizendo: meu neto, ele toca, ele canta e é muito atuante na igreja.
Sempre fiquei muito feliz com o envolvimento dele com a obra e por isso tornei a minha casa um ponto de encontro para eles e seus amigos ensaiarem. Ensaio dentro de casa, hein? Ensaio dentro de casa não é mole não, ainda que fosse com harpa, né? Ainda que fosse com a harpa, só harpa, né? Flauta doce, aquela flautinha bem doce. Mas aqui não, geralmente é guitarra, bateria especialmente. Eu tinha uma banda que ensaiava na casa da minha mãe. É isso aí, ó, tem que ser muito santa, né? A avó aqui e a avó, hein? Só que há pouco tempo, diz a nossa ouvinte, entrei de supetão no quarto dele, entrei de surpresa no quarto dele e ele e um menino da igreja estavam fumando maconha. Ah, JR, eu fiquei passada. Eu confesso que eu perdi o chão enquanto ele disse naturalmente que não tinha nada demais. Meu neto disse que só estava experimentando e que não faria mais. Essa naturalidade dele me deixou perplexa. Será que eu estou sendo radical com meu neto? É preciso deixar que adolescentes e jovens vivam suas próprias experiências? Como combater esse entendimento do nada a ver que tem invadido as nossas igrejas? Devo ser mais dura com meu neto? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Obrigado aqui aos companheiros, muito obrigado, pastor César Carvalho, um forte abraço. Eu que agradeço e hoje em particular, JR, eu queria mandar um abraço para minha sogra e meu sogro, que estão lá em casa. Meu Deus. Vão passar uns dias. E por que você tá com essa lágrima aí? Eu estou pensando. Deixa a lágrima rolar. Eu estou pensando assim, que as pessoas estão orando por mim. Mas eu agradeço as orações já prévias e as posteriores. Já compraram a passagem? Já estão lá. Não, de retorno. Não, esse é o problema. Não, né? Tá bom. Chegaram de mala grande? E até o cachorrinho. O cachorrinho também? Deus abençoe, meu irmão. Vamos dar férias aqui pro pastor César, viu, Marcela? Deixa ele muito à vontade em casa. Muito obrigado, pastor Jorge Alberto. Um grande abraço a esse povo querido da Ilha do Governador. Então, JR, eu quero aqui destacar que no próximo sábado, às 15 horas, no estacionamento em frente ao novo hospital municipal, ali no Jardim Guanabara, teremos o encontro de todas as igrejas da Ilha do Governador. Somos um em Cristo. Beleza. É um movimento profético de evangelização e de intercessão pela Ilha do Governador. A Ilha do Governador é um desafio evangelístico dentro da cidade do Rio de Janeiro e as igrejas estão se unindo, todas elas não estão valorizando qualquer tipo de diferença eclesiológica, doutrinária, mas se unindo dentro de uma visão missionária de alcançar a população da Ilha do Governador. E todos são convidados a participar conosco. Deixo um abraço também a todos aqui, aos ouvintes e essa querida irmãzinha, que Deus a fortaleça, que ela busque uma ajuda, certamente ela vai superar, como todos nós, as nossas dificuldades. Forte abraço a esse povo da ilha acompanhando a gente, muito obrigado, missionária Kátia Regina. Eu agradeço, JR. Gostaria de deixar o nosso site, nós estamos oferecendo algumas bolsas universitárias, até para que o povo possa ocupar o seu tempo com coisas que edificam, www.campomissionario.org. E para as pessoas que estão passando por situações delicadas, de vícios, eu gostaria de dizer, JR, que é possível. O Senhor Jesus veio para nos libertar, é possível que você alcance a libertação. E deixo 3 versículos para os irmãos que estão lá em Colossenses, no capítulo 3. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima e não as que são da terra, né? Onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo. Muito obrigado aqui também ao querido Bispo Jaime Coelho, um abraço, querido. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês. Quero mandar um abraço, um beijo para todos os pastores das Edificação em Cristo. Pro meu filho João Gabriel, que está em casa, a pastora Mary, minha esposa, te amo muito. E um beijo para minha mãe, que está fazendo aniversário domingo, né? Domingo é aniversário da minha mãe. Como é que é o nomezinho dela? Ilza Coelho Ribeiro. Dona Ilza, um forte abraço, hein? Deus abençoe. Gente muito boa, gastou muito tempo comigo. Deu certo, viu, mãe? Parabéns pelo seu dia aí. E amanhã nós vamos ter na nossa EBF, Escola Bíblica de Férias, amanhã e sábado lá na igreja. Eu queria deixar o convite aqui para quem está ouvindo na cidade de Nilópolis, né? Inclusive colocamos a Kombi da igreja à disposição para pegar as crianças. Se você tiver um grupo, vamos até aí, vamos ensinar os meninos no caminho que devem andar, para quando eles crescerem não se desviarem dele. Muito obrigado aqui aos companheiros
companheiros, a participação de todos os nossos ouvintes. Sempre muito bom estarmos juntos aqui no nosso Debate 93. Estamos juntos no Debate 93. Vamos orar juntos. A nossa querida missionária Kátia vai orar conosco. Vamos apresentar este tema diante de Deus em oração. A vida dos nossos ouvintes. Esse negócio que vai pra lá, vai pra cá. Meu Deus do céu. E olha, se você tá dizendo assim, olha, eu faço, mas ninguém descobriu. Ou se você tá ouvindo esse programa hoje, você acha que foi à toa? Você acha que foi por acaso? Deus não faz nada por acaso não, hein? Essa palavra de Deus é para sua vida. Vamos orar também pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, buscando sempre a bênção e a graça poderosa do nosso Deus e Pai. Vamos orar juntos. Deus, nosso Pai, nós queremos te louvar, Senhor, por essa manhã bendita, onde podemos ouvir a tua voz, aprender mais e mais de ti. Queremos colocar a vida de todos os ouvintes, Senhor, desta rádio em tuas mãos, essa rádio que tem tanto edificado as nossas vidas, Senhor. Queremos colocar a vida dos enlutados, Senhor, dos enfermos, dos aniversariantes. E neste dia queremos te pedir principalmente, Senhor, por essas pessoas que estão doentes emocionalmente, espiritualmente. Nos ensine, Senhor, a ser como José, a escolher a fidelidade primeiramente ao Senhor. José escolheu ser fiel a ti, Senhor, e recebeu a recompensa. Que possamos todos, ó Deus, escolher o melhor para nós. Toma a nossa vida em tuas mãos, guarda cada um de nós, Senhor. Essa é a oração que fazemos, já gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.